E aí, você sabe fazer conversão de velocidades em metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, mas de uma maneira rápida e prática? Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar primeiro de onde vem a conversão de velocidades em metro por segundo para quilômetro por hora e vice-versa. Em seguida eu vou te mostrar uma regrinha prática que vai te ajudar bastante em algumas situações. Veja o vídeo, se você gostar, dá o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se no canal, clique no sininho para você ser notificado toda vez que um novo vídeo aparecer aqui na plataforma e ajude a gente compartilhando com seus amigos e suas amigas. Vamos ao vídeo então? Como a gente pode converter unidades de velocidade? Vamos pegar um exemplo aqui bem comum. Tenho aqui 1 km por hora, cadê? Ah, tá aqui, 1 km por hora, e eu quero transformar essa velocidade para as seguintes unidades: metro e segundo. Bom, eu vou fazer isso passo a passo. Eu pego 1 km e transformo diretamente para metros, são 1000 metros. Eu pego 1 hora e transformo diretamente para segundos, são 3.600 segundos. Agora a gente pode simplificar essa relação aqui, dividindo em cima e embaixo por 10, por 100 ou até mesmo por 1000. Dividindo por 1000 nós temos o seguinte: em cima você divide por 1000, você vai ter 1, e embaixo dividindo por 1000, 3,6. Vamos escrever isso? Então vem cá. 1 km por hora correspondendo a 1 sobre 3,6 metro por segundo. Como a gente não usa essa notação mista, fração e decimal, eu vou pegar esse 3,6 e vou passar multiplicando. É aquela famosa regrinha prática de você mudar os termos da relação e inverter uma operação. Então esse cara aqui está dividindo, vou passar para cá multiplicando. E aí eu posso escrever essa relação da seguinte maneira: 1 metro por segundo, já que o 3,6 saiu daqui, passou para cá, corresponde a 3,6 km por hora. Isso significa que se você tem a velocidade em metro por segundo e você quer transformá-la em km por hora, você vai multiplicar por 3,6. O contrário também é verdade. Se você tem a velocidade em km por hora, você vai dividir por 3,6 e vira 1 metro por segundo. Então é daqui que sai o famoso fator 3,6. Tudo bem? Temos aqui no canto de baixo da tela a regrinha do fator 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplicamos por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, dividimos por 3,6. Mas a gente pode também optar por essa regrinha prática. Veja, construa uma tabela com 3 colunas e 5 linhas. E a gente vai preencher essa tabela com algarismos de 0 a 9 divididos em pares e ímpares. De que maneira? Assim, na primeira coluna você vai colocar na ordem os algarismos ímpares. Que ordem? Ordem crescente. De cima para baixo, o primeiro ímpar seria então o 1, depois o 3, depois o 5, depois o 7, depois o 9. Agora que você está aqui embaixo, suba na segunda coluna com os pares de 0 a 9 e a gente vai considerar que o 0 é o primeiro par dessa sequência. Então de baixo para cima nós temos o primeiro par que seria o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Na última coluna você vai descer novamente colocando múltiplos de 5. Então nós temos o primeiro múltiplo de 5, de cima para baixo é o 5, 5 vezes 1. Depois 5 vezes 2 é 10, depois 15, depois 20, depois 25. Prontinho, a sua tabela está preenchida. E agora, como você vai usar essa tabela para fazer as conversões? Acompanha comigo. Nós temos o seguinte: as duas primeiras colunas devem ser lidas juntas, elas compõem as velocidades em quilômetros por hora. A última coluna, com os múltiplos de 5, já são as velocidades convertidas para metros por segundo. Tá duvidando? Então confira comigo. Vamos pegar aqui um exemplo. Se a gente tiver, por exemplo, 10 metros por segundo, para transformar em quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6, vai dar 36 km por hora, tá lá o valor. Vamos pegar um outro exemplo, 72 km por hora, para transformar para metro por segundo eu divido por 3,6 e eu vou ter 20 metros por segundo, tá lá o valor na tabela também, tá? Essa tabelinha é muito prática, mas ela só funciona para valores de velocidade que dão contas exatas e nem todos os valores. Acontece que nas provas, nas questões em geral que a gente resolve, essas são as velocidades que mais aparecem. Uma velocidade que aparece bastante também é essa daqui, 108 km por hora. Você teria que dividir por 3,6, daria 30 metros por segundo. Essa velocidade dá para ser convertida com o uso da tabela, mesmo não estando na tabela? Dá. Você pode pegar, por exemplo, o 54 e multiplicar por 2. Bom, se o 54 vezes 2 dá 108, então a resposta deve ser
é um número que vezes 2 dá 30, portanto 15 metros por segundo. Confira na tabela, 2 vezes 54 é 2 vezes 15, ou seja, 30 metros por segundo, ok? Agora é sua vez, teste com esse valor aqui, ó, 2.880 km por hora usando a tabela. E aí, fez sentido para você? Porque física faz sentido. Coloque seu comentário, diga o que você achou dessa dica. Compartilha com seus amigos, com suas amigas. Se você não se inscreveu no canal ainda, faça isso agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo aparecer aqui no nosso canal. E visite a gente também nas nossas redes sociais. Eu te encontro no próximo vídeo.